Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos à leitura da palavra em São Lucas, capítulo 10, verso 23 e 24. Vamos a esta leitura, Lucas 10, verso 23 e 24. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Sempre, Senhor, nós precisamos de Ti. Não podemos falar sem que o Senhor manifeste, unja cada um de nós, dê-nos capacidade. Estamos aqui sempre dependendo do Senhor. E como sua esposa, nós dependemos mesmo de Ti. Dependemos de Te obedecer, de Te ouvir, de ir onde Tu queres, de não ir onde Tu não queres. Precisamos atentar para a Sua voz, para a Sua palavra. Então rogamos ao Senhor que mais uma vez fale conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Muito bem, nós vamos falar um pouco sobre não alcançaram a promessa. Podemos falar só sobre a Bíblia. Não apenas cantar que tudo é a Bíblia. Nós podemos pregar só com a Bíblia, mas temos a oportunidade de ter algo mais que nos revela a Bíblia, a mensagem do profeta. Então, isto é bom para cada um de nós pregadores, que se pregar a Bíblia já é segurança, e pregar a Bíblia com a mensagem que revela esta Bíblia para todos nós. Desde o passado você vai encontrar o nosso pai Abraão, que é muito bom nós lembrarmos disso. Nós temos um pai Abraão que estava vivendo nos dias que identificavam o nosso pai Brana. Tanto no tempo de Abraão, ele estava vivendo em dois períodos. Irmão Brana mostra no Profeta do século XX que aquele dia estava revelando a intercessão, mas também estava revelando que ele estava fora da intercessão, que cumpriria nesse tempo em que vivemos. Por isso, até o nome é quase igual. Abraão e Ibrahim. É simples, mas é Deus trabalhando de uma forma
para poder falar conosco a mesma coisa que ele falou para o seu povo, para os discípulos em seu dia. Que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes. Como é bom, as pessoas não valorizam. Muitas vezes nós somos valorizados depois que nós morremos. Eu acho que sempre estou falando disso. Mas sempre a gente é valorizado quando morre. Irmão Branham tinha um valor tremendo, mas quando ele morreu, o valor aumentou. Porque não tinha ele mais. E não tinha um homem na terra igual a William Branham. É bom que Deus fez todos os homens e cada um é diferente do outro. E sendo que Deus fez todos os homens de um homem, e cada homem é diferente do outro, tem aspirações diferentes, tem suas digitais diferentes, nós fomos bem feitos, que lugar algum encontra uma digital igual a minha, igual a sua. A lei pode nos conhecer pelas nossas digitais. Então você vê que até o corpo foi bem feito. Deus preparou tudo bem feito. E o povo deveria perceber quando Deus está fazendo algo. Quando Jesus falou para os seus discípulos em particular, bem-aventurado os olhos que veem o que vós vedes. Todo mundo maldizia Jesus, que ele era um Beelzebu, que ele era um demônio. Os crentes do dia, o rei do dia, o Herodes, o Pilatos, os sacerdotes do dia, representados em Anás, Caifás, não criam assim. Mas Jesus olhou para os seus, diz: bem-aventurado são os olhos que veem o que vós vedes. Alguém que ouvisse a pregação por fora dizia: ele está enganando o povo. Como pode ser feliz que bem-aventurado é mais do que feliz? Ele está dizendo lá para o povo que aquele povo é mais do que feliz porque está vendo o que eles estão vendo. E os olhos deles estão vendo, contemplando. E nós sabemos que não é isso. O nosso sacerdote diz que ele é um falso. Tantos homens grandes, eruditos, diz que ele é falso, que ele é um demônio. Mas ele tem uma mensagem que ele está entregando para os seus discípulos. Porque, meus irmãos, se ninguém mais te amar, deveria pelo menos a sua casa, os seus, te amar. Se ninguém mais amar a Deus, pelo menos os que são de Deus, amar a Deus. Que não importa se o mundo não ama a Deus, e não importa se outros fora da nossa casa não nos amem, mas nós devemos ser amados em casa. Irmão Branham falou sobre isso também. Na casa do meu pai eu sou amado. Eles me desprezam lá fora, mas na casa do meu pai eu sou amado. Porque Jesus pegou um azorrague e fez uma limpeza no templo. Porque ele cuidou da casa do pai. O que ele estava ensinando? Que cada um de nós estamos precisando de uma limpeza. De sentir o açoite, o azorrague, para tirar de nós coisas erradas, porque este é o templo do Espírito Santo. Aquele que Jesus estava era um templo de pedras, mas ele diz: não façais da casa de meu pai covil de salteadores, e não pode ser feito desta casa também do meu pai um covil de salteadores, de enganadores, de olhos
pervertidos, de adultério, palavras de mentira. Então, esse corpo também, esse templo, tem que passar por uma zorrague, por uma limpeza. E é para isto que o Espírito Santo vem e manifesta como fogo. É para queimar as impurezas da nossa vida. Amém? Olha, quando eu olho nisto, eu fico satisfeito, porque em cada tempo, Deus pode pregar a mesma palavra. Hoje eu posso pregar o mesmo versículo. William Branham, no seu dia, podia dizer: bem-aventurado são os vossos olhos que veem o que vocês estão vendo. Não apenas de cura, de libertações, mas vendo o que outros não puderam ver. O irmão Branham fala sobre isso em toda a sua mensagem. Eu posso encontrar as mesmas palavras, que nós precisamos dar atenção ao que Deus está fazendo e ter olhos bem-aventurados, olhos mais do que felizes. Ser um povo mais do que feliz, porque nós estamos vendo coisas que profetas, reis, desejaram ver e não puderam ver. Desejaram ouvir e não puderam ouvir. Aí você encontra nos dias de Branham o que o povo esperava durante todas as 7 eras. Assim como você encontra nos dias de Jesus o que o povo esperava durante todo o Antigo Testamento. Eles estavam esperando um Salvador. A pregação, a semente da mulher, vem lá do Gênesis. E quem poderia imaginar que a semente da mulher não seria uma semente natural, como o povo hoje prega, uma semente natural? Até mesmo o povo hebraico prega a semente natural. Mas quem poderia entender que quando a Bíblia revela a semente da mulher, não seria a semente natural da mulher, mas seria uma semente que Deus daria para a mulher? Foi Deus quem deu a semente para Maria. Então, ela tinha uma semente porque Deus deu. Eva tinha uma semente porque a serpente deu para ela. Eva tinha uma semente que Adão deu para ela. Mas Maria tinha uma semente que Deus deu para ela. Aleluia! Se nós, a cada momento, pudermos abrir nossos olhos e ver: Senhor, meus olhos são bem-aventurados, porque eu sou bem-aventurado de ver o que eu vejo e de ouvir. Nos dias de Jesus, nunca ninguém tinha pregado o que Jesus pregou. Se as pessoas pudessem entender isso, é dias que ninguém pregou o que Jesus pregou. E agora que privilégio é ter ouvidos para ouvir o que Jesus prega. É ter olhos para ver o Jesus que o Gênesis fala dele. O Jesus que Moisés falou dele. O Jesus que José o representou no Egito. O Jesus que Isaías falou dele, vindo de uma virgem. Como é bom ver agora, nos dias de Jesus, que olhos abençoados, vocês são bem-aventurados, porque os seus olhos veem o que vós vedes. Bem-aventurados. É um povo bem-aventurado, povo que tem olhos para ver o que Deus está fazendo. Tem ouvidos para ouvir o que Deus está falando. Tem hora que o Espírito fala
mas a gente não capta a voz do Espírito. A gente para captar tantas vozes, tantos áudios, menos o áudio de Deus. A gente para ver tanta imagem disso e daquilo, menos a imagem de Deus. Quando Deus está se revelando através de uma imagem. Vocês podem ter a Bíblia, mas tem um dia que essa Bíblia, ela está sendo cumprida, um versículo está sendo cumprido, e aquele versículo cumprido tem uma imagem naquele dia, tem uma pessoa naquele dia. Vocês veem a imagem de Jesus, era Deus cumprindo a Bíblia. Agora não é mais letra, agora não é mais uma leitura do sacerdote no templo, agora é um homem, é uma imagem. Por isso irmão Branham pregou, ouvi, mas agora vejo. Não é mais um áudio apenas, é uma imagem. Quando Jesus veio, ele reuniu toda a luz, toda a fagulha dos profetas, para chegar no dia dele, ser uma imagem. Mas cada profeta, cada patriarca, era uma fagulha de Deus. E quando chegou Jesus, uniu-se todas as fagulhas e formou a imagem. Assim é o que acontece com a televisão, até chegar no tubo e formar a imagem. Ela não vem praticamente a imagem, ela vem toda partida, mas ela chega ali. Tem algo que a capta e ajunta todas aquelas fagulhas que é própria para poder se expor. Antes você não via, mas agora você vê a imagem. Assim é a mensagem que Deus deu através dos profetas. Eram fagulhas, mas Jesus era a imagem. É o que Deus fez durante as eras. Cada mensageiro era uma fagulha de Deus, que falou de mistérios, que viveu no dia do primeiro selo, segundo, terceiro, quarto. Branham não viveu naquele dia. Branham simplesmente foi o que mostrou a imagem para nós, daquilo que eles, como verdadeiros eleitos nas eras e mensageiros, foram fagulhas de Deus, suas mensagens. E tudo era mistério. 7 eras da igreja é 7 selos sem ser revelado. Você só sabe de história. Mas quando aqueles selos são revelados, aquela história vira uma pessoa. É isso que Deus faz. Ele ajunta tudo em um. Ele ajuntou tudo em Cristo. Ele juntou todo o Novo Testamento, ou o Apocalipse, foi escrito depois que Jesus saiu da terra, mostrando aqui. Ele é eterno no céu, mas aqui, para os homens, vinha primeiro uma visão, depois veio o cumprimento daquilo durante todas as eras. Mas a visão se sabe, o cumprimento não perceberam. Mas nos dias da voz do 7º anjo, ajuntou toda a visão de João, todo o cumprimento das 7 eras, e foi revelado numa imagem chamada William Marion Branham. O que era aquilo? Era expor Deus para nós, que era um mistério na visão de João, que foi um mistério no cumprimento das eras, mas agora foi revelado. Irmão Branham fala sobre a nuvem e os 7 anjos. Ele falou antes daquilo acontecer, porque primeiro para o irmão Branham foi uma visão. Aí um dia
aquilo chegou a acontecer no Monte Pôr do Sol, mas ele já havia falado sobre isto antes do Monte Pôr do Sol, porque era uma visão. Mas no dia, no Monte Pôr do Sol, aquilo se formou, e eu gosto de ver isso com a atração sobre a montanha. Desde manhã, irmão Brana vai para aquele monte, mas aquela nuvem estava sendo formada desde manhã, e o irmão Brana foi lá em cima desde manhã, mas foi fotografado para nós quando tudo aquilo foi formado, e foi formado às 18h10 até às 18h30, que foi formado. Aí a ciência pôde fotografar. A ciência não pode fotografar se não há uma forma. Aí pôde fotografar, mesmo sem saber o que era aquilo. Mas era o que Brana já tinha tido como visão e já tinha pregado na mensagem em dezembro de 1962. Senhores, que horas são? Ele contou sobre isto, mas quando ele foi pregar em março, aquilo já tinha cumprido. Agora, ele tinha apenas que revelar para o povo, porque tudo aquilo que ele teve como visão, que ele falou uns 7 anos antes, agora, 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30, já havia se reunido todas as fagulhas, cumprido, formado o rosto de Cristo no meio e 7 anjos em volta, e um era William Branham. Mas o povo não podia ver isto. Quando isso aconteceu, quando os Estados Unidos tiraram foto, eles não sabiam o que era. Irmão Branham depois teve luz daquilo, o que era aquilo. E eles pediram para o irmão Branham ir falar lá no rádio, na televisão. Ele até pensou que seria bom. E Deus disse para o irmão Branham: não, vai ao tabernáculo Branham e diga para eles. Deus não está preocupado que a mensagem é vista nos grandes meios de comunicação. Existem os grandes meios de comunicação para ajudar as pessoas, mas Deus não está o mínimo preocupado em ser visto por meios de comunicação. Deus está falando dos seus olhos. Bem-aventurados são os vossos olhos que veem o que vocês estão vendo. Nos dias do irmão Branham foi assim. Se o povo pudesse entender, o que vocês esperavam, o que foi falado por Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, tudo que foi pregado por eles. Se vocês querem ver isto melhor, olhe na imagem que já foi formada no último dia, através de William Marion Branham, o mensageiro que Deus desceu do céu como um anjo forte, com um livrinho aberto, e não deu para o Papa, e não deu para Billy Graham, e não deu para Oral Roberts, mas deu para o 7º anjo de Apocalipse 10, 7. E esse 7º anjo tomou este livrinho aberto e foi ao tabernáculo Branham em Jeffersonville e pregou 7 selos, a revelação dos 7 selos. Ele podia muito bem ter colocado um outro título como a revelação dos 6 selos. Ele poderia, mas ele deixou o título já exato. E mesmo as pessoas lendo a mensagem, ouvindo a mensagem e achando que ela estava incompleta, que foi apenas 6 selos, ele deixou aquilo manifestado, a revelação dos 7 selos, porque todo mundo não sabe quão bem-aventurado é você poder ver aquilo que Deus está fazendo no momento. Por isso, na mensagem mesmo, ele diz, ele nos abriu 6 selos, e não diz nada do 7º, porque é o selo da sua vinda. Vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor.
As pessoas ficaram confusas. Ele diz que abriu 6. E esqueceram. Os vossos olhos são bem-aventurados de ver o que vós vedes. Quem? O 7º selo, pregando os demais selos. O 7º trovão, revelando os demais trovões. Bem-aventurados os vossos olhos. Mas eles, os Estados Unidos, só choraram. Que a gente chora também quando a gente lê a história de Mombrana, quando chega na morte dele também. A história de criança dele a gente ri, a história do casamento dele também a gente ri, mas quando vai partindo para a história da vida dele no final a gente chora, na verdade. Mas nós não podemos ficar só em choro. Nós temos que ver que somos bem-aventurados. Os Estados Unidos deveriam ter entendido isto, que eles deveriam ser bem-aventurados, vossos olhos que veem o que vós vedes. O quê? O que Paulo não viu. O que os 6 mensageiros não puderam ver. E vocês estão vendo nos Estados Unidos o quê? O 7º selo em carne. Vocês estão esperando o 7º selo em livro? Não, ele está em carne. Vocês estão esperando até um tipo dele? Não, é silêncio quando abre o 7º selo. É silêncio. E aí não se preocupam de ver que Deus está trabalhando naquela mensagem em silêncio. O irmão Brando ainda diz no 7º selo, o 7º selo obrando silenciosamente. 7º selo pregando, e eles não percebendo que aquele era o 7º selo. E bem-aventurado eram os olhos que viram, como o irmão pastor do tabernáculo Brana, irmão Levi, viu, mas os outros não viram. Quem viu, viu. Já partiu junto com o mensageiro naqueles dias mesmo, e depois ficou uma turma de pregadores que não viu nada. Que os seus olhos não foram bem-aventurados, porque eles não viram o que tinham que ver, Deus em carne. Brana não era um simples homem, apenas, porque Deus trabalha no homem simples. Mas Brana não era apenas um simples homem. Brana não era apenas um homem que não foi formado, graduado na escola. Brana era Deus em carne. Era um corpo no qual Deus já havia pensado antes da fundação do mundo. Como Deus pensou em ser Jesus, Deus pensou em ser Brana. Deus pensou em ser Jesus, era Deus vindo de uma forma misteriosa, por obra e graça do Espírito Santo, sem prazer sexual de José e Maria. Por isso a semente foi Deus quem deu para Maria. Se não fosse Deus quem tivesse dado para Maria, Maria teria a emoção, a sensação para poder gerar Jesus. Mas ela não teve. É isso que o irmão Brana ensina. Porque a semente não era de José. Não foi José que deu a semente Jesus para Maria. Foi o Pai, o Espírito Santo, quem gerou, que deu aquela semente para Maria. O José deu outra semente para Maria. Maria teve mais filhos. Aquela semente foi José quem deu, mas Jesus não. Agora, eu sempre gosto de ver que Deus pensou em vir de uma forma sobrenatural, mas Deus também pensou em vir natural. Vir que nem eu, que nem você. Deus pensou em vir assim. Ele não só criou o homem assim, ele pensou em vir na terra assim também. Um homem igual a nós. Se ele, gerado pelo Espírito Santo, pensa bem, ele sofreu tentações. O que um homem natural, que não é gerado pelo Espírito Santo, o que ele pode sentir? Se Jesus sentiu, o irmão Brando diz, ele foi tentado por mulheres, mas ele não caiu.
Então pensa bem, era um homem nascido por obra do Espírito Santo. Isso provando que cada um de nós, que nascemos de novo do Espírito Santo, podemos ser tentados tal qual Jesus foi tentado, mas podemos não cair como Jesus também não caiu. Isto é o que vale a pena ver o que vós vedes. Natural. Eles duvidavam, ele tem um nascimento sobrenatural? Não. E nós cremos que Jesus tinha um nascimento sobrenatural. Mas dos dias de Jesus, eles não creram. Eles pensavam que Jesus era filho de José e Maria. Eles não criam na manifestação de Deus, de uma forma sobrenatural, gerado pelo Espírito Santo. E agora Deus vem no último dia para trazer um novo nome, para trazer o nome de Deus. Procure o nome de Deus no Velho Testamento, você não encontra. Os estudiosos vêm chamando ele de Yahvé, de Jeová, mas ninguém sabe o nome dele. No Velho Testamento não foi revelado o nome dele, mas tinha promessa no Velho Testamento: eu farei conhecido o meu nome. E quando veio Jesus, o anjo diz: o seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo de seus pecados. Amém. Agora já se sabe o nome. Qual anjo poderia falar para nós? E o seu novo nome é Brana. Porque teve um anjo lá que falou para Maria, e o seu nome será Jesus. Maria, a igreja. Quem poderia falar para nós o novo nome é Brana. É tão simples. Quando Deus está fazendo algo, Deus está pregando, mas é tão simples que não dá para você alcançar aquilo, mas não pode. É isso. A revelação dos selos. As pessoas estavam esperando que fosse uma grande coisa, veio o primeiro, eles não entenderam. Segundo, terceiro, quarto, aí chega no sétimo, piorou. Aí que não entendeu direito, quando chegou no sétimo selo, irmão Branham diz, ele nos abriu 6 selos, mas o sétimo não pôde abrir, porque é o selo da sua vinda. Isto é um dia de mistério, é uma mensagem misteriosa, é a mensagem numa carne, é Deus escondido num ser humano. Mas eles não puderam ver. Irmão Branham podia citar esse versículo: bem-aventurado são os vossos olhos, que estão vendo o que está acontecendo. Como eu posso dizer para vocês hoje, bem-aventurados os vossos olhos? Você diz, mas que coisa, tem algum milagre aí? Algum paralítico andou? Algum cego viu? Sim, eu era paralítico, eu não andava nessas escrituras, hoje eu ando. Eu era cego, eu não via essas escrituras, hoje eu vejo. Eles estão pensando só numa coisa física, e Deus já está manifestando aquilo de uma forma espiritual, e eles não percebem. Mas Deus continua o mesmo para poder falar para nós hoje também. Bem-aventurado os olhos que veem o que vós vedes. Aí vamos partir para a mensagem, para a revelação. O que é que eu estou vendo? Pergunta para o povo dos Estados Unidos: o que vocês viram? Que vocês foram bem-aventurados? Que vocês acham que são grandes pessoas? Que é um dos maiores países mais desenvolvidos? O que vocês viram? De Brana. A gente esperava que ele revelasse os trovões, mas não revelou. A gente estava esperando o 7º selo, mas infelizmente ele morreu. A gente esperava a 3ª puxada, mas ele partiu. Aí a gente está esperando ele ressuscitar. Isso foi o que os Estados Unidos viu. Isso quer dizer, não viram nada. Deveriam ter visto,
Mas os que vêm de lá é o que pode falar para você o que eles viram. Pergunta para eles, vocês viram o que são os trovões? Não sabe. Eles não puderam saber. Então eles não tiveram olhos para ver o que Deus fez no seu dia. Irmãos, se nós pudéssemos falar como aconteceu com os judeus, que Deus cegou os judeus para não verem o Messias. E aí os eleitos viram o Messias. Mas eu não posso falar para vocês que Deus cegou os americanos. Só por uma coisinha que eu vejo na mensagem do irmão Branham, na era de Laodiceia, que o irmão Branham diz, não foi Deus quem os cegou, eles são cegos por si próprios. Não é Deus quem os cegou. Eles não podem ver a era de Laodiceia terminada, por isso não puderam ver o Filho do Homem em carne. Então seus olhos americanos não foram bem-aventurados. Vou repetir esse pedacinho. Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Eu no início, quando eu fiquei conhecendo o irmão Branham, mas eu queria estar nos Estados Unidos. Ver um homem desse, que sabe o que está no coração das pessoas. Que maravilha. Irmão Branham também, antes da revelação do selo, ele diz, oh Deus, dá-me uma igreja primitiva. Depois do selo, ele diz, por que você quer uma igreja primitiva? Deus tem te dado algo maior hoje. Mas as pessoas estão preocupadas lá atrás. Eu queria, irmão Branham, naquele dia. Se eu estivesse nos Estados Unidos, quem sabe eu estaria ao lado do irmão Novilho, que foi o pastor do Tabernáculo Branham, juntamente com o irmão Branham. Eu creria como eles creram. Mas nós somos bem-aventurados aqui. Bem-aventurado nós, os brasileiros. Bem-aventurado nós, mais 7 nações vizinhas que falam português. Bem-aventurado os nossos olhos que estão vendo o que vemos hoje. Bem-aventurado. Se eu digo para vocês, deixa eu tomar esse versículo e aplicar para vocês. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular, bem-aventurado os olhos que veem o que vós vedes. Eu quero aplicar isso para Branham e aplicar aqui para nós, no tempo do irmão Branham. Bem-aventurado os olhos que veem o que vós vedes nos Estados Unidos, o que vós viram. Mas agora no Brasil, bem-aventurado os olhos que veem o que nós vemos. Sabe que isso, mais do que feliz, você pensa que ganhar na loteria é ser feliz? Não. É correr das pessoas que vão estar atrás de você para te tomar o dinheiro, para te roubar o dinheiro. É te trazer inquietação de sono, de vida. É ter guardas ao seu lado, humanamente falando. Não. E crer em Deus e ver esta riqueza que nós temos hoje. Os nossos olhos veem. Eles podem perguntar para nós, o que vocês estão vendo? Eu te pergunto primeiro, você já viu o Cordeiro fora do trono? Não, então eu vi. Pergunta para os seguidores do reverendo, também William Soto, Santiago, que está esperando um grande trabalho. Ele está levantando uma grande tenda para poder cumprir a visão da tenda. Viu que o Cordeiro saiu do trono? Não, ele ainda vai sair. E que foi que Branham pregou? Que para revelar o selo, o Cordeiro tinha que sair do trono. Então ele saiu, porque eu tenho 7 selos com o título A Revelação dos 7 selos. Foi revelado. Então são grandes homens, são grandes personagens que nós temos na terra hoje. Não são homens ruins. Eles não levantam para ser ruins, eles não estudam para ser ruins.
Eles estudam para ser bons, para saber falar, para colocar as coisas no lugar certo, para colocar as palavras no lugar certo. Mas na hora da revelação, eles não têm revelação. Pergunta para eles: sabe o que é o sétimo selo? Sabe o que é os trovões? Oh, não, ainda vai ser revelado. Não, seus olhos estão muito ruins, seus olhos não são bem-aventurados. Bem-aventurados são os olhos que estão vendo os 7 trovões revelados dentro dos 7 selos. Bem-aventurado. Eu creio que estou usando o meu tempo e ainda não cheguei onde eu quero. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes. Jesus falando, ó, os profetas, os reis, eles desejaram ver eu. Era isso, ver o meu ministério. Jesus estava falando assim para eles, não podia esclarecer mais. Os profetas, os reis desejaram ver o que vocês estão vendo. Não apenas eu curar enfermos, não apenas eu dar o sermão do monte, mas eu dar uma mensagem que vocês têm que comer minha carne e beber meu sangue. É isso, eles estavam esperando isso. Profetas e reis desejaram ver este dia, o que vós vedes, e não o viram. Eles queriam ver e não viram, e vocês estão vendo. E ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Eles queriam lá ouvir. Oh, Estados Unidos, irmãos, porque somos mais bem-aventurados do que os Estados Unidos? Bem-aventurado. Sabe por quê? Os Estados Unidos não puderam ouvir o que vós estão ouvindo. Vós estão ouvindo o que são os trovões, o que é o novo nome, o que é o sétimo selo, não uma interpretação osmarina, com a interpretação do Espírito, do profeta que pregou, mas eles não puderam ver lá atrás, mas graças a Deus, aqui, bem-aventurado, aquilo que eles queriam, os Estados Unidos queriam ver, eles queriam ver o sétimo selo, eles queriam ver a vinda do Senhor, e não viram, e aconteceu lá e eles não viram. Eles queriam ver o sétimo selo, e estavam pregando no púlpito de Jeffersonville, no Tabernáculo Brana, e eles não viram. Eles queriam ver a visão da tenda, a terceira puxada, não diga a ninguém, e eles, com a vontade de ver, estavam ali sendo pregada a terceira puxada, era a mensagem de William Branham pregando os 7 selos, revelando os 7 selos, e eles não puderam ver. Profetas e reis, Estados Unidos, governos, irmãos de fé, quem cria no irmão Branham estava esperando ver e não viram, e aconteceu lá. Muitos profetas queriam ver o que os discípulos estavam vendo, Deus encarnado, e não puderam ver. Queriam ouvir ele falar. Vocês não queriam ouvir Branham falar? Ah, era tão bom ouvir o Branham, se a gente pudesse ouvir Branham falar. Branham foi para os Estados Unidos. Você não vai ouvir Branham falar mais. Ele já falou. Você não vai ouvir Branham revelar mais. Ele já revelou. Se ele não revelou, ele não foi o que todos nós pregamos, que ele foi o sétimo anjo. Ele não vai ser sétimo anjo. Ele foi. Ele cumpriu seu ministério. Bem-aventurado, ó reis, profetas, queriam ver o que vós vedes e ouvir o que vós ouvis. Os Estados Unidos queriam saber nos dias de Branham, que Branham falasse no púlpito assim, sabe qual é o novo nome? B-R-A-M-H-A-M. Eles não ouviram. Não ouviram ele falar claro, mas ele falou. Ele falou. E ele não diz nem que era um anjo parado na brecha,
nem que era um anjo. Ele diz: o Senhor me disse, eu te dou um sinal eterno. Olhe para lá. Ele olhou: Senhor, eu não vejo nada. Tem hora que não vê, nem o profeta viu, irmão. Nem o profeta. Que ele esperava que Deus ia mostrar para ele uma grande coisa. E olha o que Deus está mostrando para ele. Você não viu? Quantos picos tem aquele monte? Ele diz: tem 7. Quantas letras tem seu nome? Que mistério! Tão simples a revelação dele. Quantas letras tem seu nome? É um sinal eterno. Bran é sinal eterno. O 7 é um sinal eterno. E as pessoas não puderam perceber isso nos dias do profeta. Mas ele pregou. Irmão Lee, você sabe o que quer dizer Brana? E ele me responde: significa perfeito, perfeição. A carta do irmão Lee veio, parágrafo 22 a 28. Tudo revelado. E eles perguntam para um dos Estados Unidos: qual é o novo nome? Não, isso não foi revelado. Irmão Brana falou tudo que tinha que falar. Abraão restaurado, 45. HM faz parte do nome de Deus. 157, Abraão restaurado. Ele é Jeová Deus na minha carne nesta noite. Não entenderam. Bem-aventurado vossos olhos que veem. E nós aqui no Brasil que fomos ver isso depois de cumprido. Mas graças a Deus, tem uma coisa, tem uma bem-aventurança para nós, que além de vermos o que Deus fez nos Estados Unidos, que os Estados Unidos não viram, nós estamos vendo o que Deus está fazendo aqui. Isto que é importante. E aí que vem os bem-aventurados. Essa é a esposa. Ela vê o esposo. Ela vê a pregação. Ela ouve. Ela atenta para aquilo. Ela não desobedece à pregação. Ela não fala mais do que a pregação. Como a mulher não fala mais do que o esposo. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo aqui na terra, não fala mais do que o esposo que manifestou para revelar os mistérios em Apocalipse 10, de 1 a 7. A esposa, 10, de 8 a 11, não fala mais, só fala aquilo. Não fala mais alto, só fala aquilo. Ela sabe respeitar. Bem-aventurado os vossos olhos. Que coisa, né? Ainda nem cheguei lá, tem que terminar. Tá. Mas vamos logo, Hebreus capítulo 11, verso 13. Quando Paulo estava descrevendo a galeria dos heróis da fé, ele estava falando de Deus criar os mundos, e não apenas o mundo, mas os mundos foi criado. E pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Muito bem, e aí ele começa a descrever pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé a mesma Sara. Entrou nessa galeria, pela fé. Também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, pois era estéril. E ele diz, pelo que também de um, e esse já amortecido, que era Abraão, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Aí no verso 13 do capítulo 11 de Hebreus, Paulo diz, todos estes morreram na fé. Irmãos, morrer na fé é diferente de morrer daquela fé, naquela fé. Porque eles morreram na fé, eles creram até morrer. É isso que a Escritura está afirmando. Eles morreram na fé. Tem gente que morre na fé, elas caem da fé, elas morrem. Elas não obedecem mais à palavra, à fé do dia, à revelação do dia. Elas caem, elas morrem.
Mas aqui, eles morreram na fé, eles creram. Noé creu e venceu. Abraão creu e teve um filho na velhice, quando não podia ter filho. Sara creu quando não podia gerar, e o seu ventre ficou novo. Aí Paulo diz: todos eles morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as. Já pensou bem abraçar de longe? Eles creram de longe nas promessas, eles abraçaram as promessas de longe. Isso é fé. Abraçaram as promessas, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, morreram naquela fé. Eu morro nessa fé, mas eu abraço o que Deus está prometendo. Essa promessa eu posso não vê-la, porque está escrito aqui, sem terem recebido as promessas. Quantos morreram nas eras sem terem recebido a promessa do sétimo anjo? Mas os Estados Unidos devia ser agradecido, porque ali estavam as promessas que Deus falou. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, não é o Brasil. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, não é Portugal, não é África. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, era nos dias da voz de William Branham, nos Estados Unidos da América do Norte. E eles não receberam aquelas promessas. Você quer ver? Porque Paulo continuou falando dos heróis da fé. Ele foi falando. E Jacó, e José, e Moisés, e deixou tudo, abandonou tudo. Pela fé, os muros de Jericó foram derrubados. Como que caíram os muros? Aquilo era muro que eles passavam em cima do muro com carros de guerra. Deus derrubou aqueles muros. Você acha que esses muros que eles estão colocando aí para atrapalhar o eleito? Meu irmão, o eleito derruba todo muro. Todos esses muros que eles põem para os seus carros de batalha, suas pregações de batalha contra a revelação, o eleito derruba esse muro de Jericó, de confusão, e crê na palavra e entra em Canaã. Isso é para o eleito apenas, não é para todo mundo. Glória a Deus. Agora eu estou terminando. Aos Hebreus 11:38. Dos quais o mundo não era digno. Você pensa que o mundo era digno de Noé, de Enoque, de José, de Moisés, de Abraão, de Sara, de Jacó? Não. De Jefté, de Gideão, de Sansão? Não, o mundo não era digno. Dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, e pelos montes, e pelas covas e cavernas da terra. Não tinha lugar para reunir, irmãos. Era nos montes, nas covas, nas cavernas, é que eles reuniam. E nós queremos hoje, que é muito bom, finos templos. Parece que isso chama a atenção das pessoas. Não, você tem que ser o fino templo. Você que tem que ser o templo onde essa palavra do dia opera em você. Muda a sua vida. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Muitas coisas, viram muitas coisas, passaram, tiveram lutas, problemas, congregaram em lugares ruins, em covas, em montes, em cavernas. E mesmo assim, ninguém podia mudar a fé deles. E mesmo assim, não alcançaram a promessa. Por que eles não alcançaram a promessa? Guarda isso, irmãos. O zelo de Deus por
por nós no último dia. Porque eles não alcançaram. Se eles tivessem alcançado a promessa, nós estaríamos fora da promessa. Se os judeus tivessem crido no Messias, nós, os gentios, estaríamos perdidos. Se eles tivessem alcançado a promessa, nós não teríamos alcançado. Mas eles não alcançaram a promessa, as eras não alcançaram a promessa, os americanos não alcançaram a promessa da revelação do 7 selo, do 7º selo, dos 7 trovões, da visão da tenda, da terceira puxada. Eles não alcançaram a promessa. Mas por que eles não alcançaram? Porque os Estados Unidos não alcançou. Porque Deus teve que falar para o irmão Brena: não diga a ninguém, esta é a terceira puxada. Por que Deus falou isso? Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Não diga nada, Brena, para o povo dos Estados Unidos. Não diga nada para eles da terceira puxada. Essa é a terceira puxada. Não dirá a ninguém. Nenhum homem ficou sabendo. Quem andou com o irmão Brana, dormiu perto do irmão Brana, pescou com o irmão Brana, caçou com o irmão Brana, não viram. Porque Deus disse para o irmão Brana: não diga a ninguém. Isso está relacionado à pessoa. Não diga a ninguém. Mas Deus não disse para ele: não pregue. Ele pregou, mas não disse a ninguém. Por que Deus fez isso? Não era nos dias da voz do 7º anjo que tem que se revelar todo o mistério? Por que revelou tudo e deixou isso para trás, dizendo: não diga a ninguém? Provendo Deus a nosso respeito, eu creio, coisas melhores a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles querem ser perfeitos? Precisa do Brasil. Americanos, vocês querem ser perfeitos? Vocês precisam dessa mensagem que está aqui no Brasil. Vocês precisam desta mensagem que está alcançando mais 7 nações vizinhas que falam o idioma português. Os Estados Unidos precisam. Se tem alguém de qualquer outro país, você precisa disso. Porque Deus não revelou tudo lá, dizendo: diga para eles. Não, não diga. Provendo Deus alguma coisa melhor a respeito da esposa no Brasil. É Deus provendo alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não são aperfeiçoados. Brana teve tudo, mas está lá como os demais, porque tem que ficar esperando nós chegarmos a pregar o que estamos pregando, a semear o que estamos semeando, para que todo mundo eu digo, que pertence a esse corpo místico do Senhor Jesus Cristo na terra, para que todos estes escutem esta mensagem, esta revelação, para depois dar a ressurreição, saírem dos sepulcros e aparecerem para nós. Praticamente, eles já foram ressuscitados. Porque a voz do 7º anjo, da última trombeta, já foi dada desde 1963 a 65. É a voz. Então, já foram ressuscitados. Irmãos que morreram depois, irmãos, é ter esta fé. Fé não é coisa que você apalpa, fé não é coisa que você vê, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não são vistos. A fé diz: eu creio. A minha fé diz: os mortos já ressuscitaram, só está faltando sair do sepulcro. Quando vão sair? Como vão sair? Quando a semente que foi perfeita levantar. O primeiro é o derradeiro. A ressurreição começa de toda maneira daqui para lá. Por quê? Porque quem
tocou a trombeta, não foi Paulo que tocou a trombeta para os mortos ressuscitarem. Não foi Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Não, quem tocou a trombeta foi Brana. A última trombeta soará e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Como? Primeiro. Que coisa! A última trombeta soará e os que morreram no tempo de Paulo ressuscitarão primeiro. Não. A última trombeta soará e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. É aqui. A ressurreição está aqui, começa aqui. É os que morreram. Quando a trombeta soou. É nós que cremos, é os Estados Unidos que crê, aqueles que viram. Então, quando Brana levantar, não é para pregar a terceira puxada. Não, Brana já pregou a terceira puxada. Quando Brana levantar, não vai ser para revelar o sétimo selo. Não, ele foi o sétimo selo em carne. Quando Brana levantar, não vai ser para pregar 7 trovões. Não, ele era o sétimo trovão. Que era a sétima voz de Deus. O que é um trovão? A voz de Deus, é uma voz de Deus. O que era Brana? A sétima voz de Deus. Quando ele levantar, todos levantarão desta última era até a era de Paulo. Vai começar daqui, para que eles, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, não sejam perfeitos sem nós. Para que eles, Lutero, Alemanha, Wesley, Inglaterra, pentecostais nos Estados Unidos e Brana, não sejam perfeitos sem nós. Irmão Brana pregou tudo, já tinha tudo perfeito, mas tem que esperar nós chegarmos a esta perfeição, a nós crermos no que ele já pregou. Não é o que alguém vai inventar, não. É crer no que ele já pregou. Quem revelou os trovões foi Deus em Brana. Quem foi Deus em carne foi Brana. O novo nome de Deus estava revelado em carne. Quem está vendo isso? A esposa hoje. No último dia, quero fortalecer isso. A última trombeta não é a esposa. A última trombeta não é João. A última trombeta foi o sétimo anjo. É a última trombeta. Ah, mas como vocês vão fazer levantar aqui, se ele tocou a trombeta ali, a ressurreição dá dali para lá? Não, a ressurreição dá na mensagem dele, no que ele pregou, tanto para lá como para cá. Como o irmão Brana, ele veio no quarto selo. E se você ver, ele revela primeiro, segundo e terceiro. Ele é uma águia. Veio no quarto selo, porque a águia é no quarto selo. Mas depois ainda tem quinto, sexto e sétimo. Então você tem que notar isso. A manifestação dessa grande águia que veio e revelou desde o início até os dias dele, e revelou dos dias dele aos dias dos judeus, até o fim, já foi revelado. É uma águia com o corpo completo, asas completa. Ele esteve aqui na terra e eles não viram. Deus falou em inglês e os americanos não viram. E hoje Deus fala em português. Deus hoje não está falando inglês. Acabou o tempo de Deus falar em inglês, acabou. Vamos trazer aqui um pregador que fala inglês. Você tem que trazer um tradutor. Porque Deus está falando em português. Aí se o inglês fala, mas não fala, o sétimo selo foi Brana. Os 7 trovões foram revelados nos 7 selos. Terceira puxada foi a revelação dos 7 selos, a abertura da palavra, ou surgir dos últimos dias, 262, da voz de Deus. Quer dizer, vem um americano para falar isso para nós? Não vem. Então tem que ser do Brasil mesmo. Porque eles, por que não vão falar? Porque não comeram o livrinho. Por que não falam? Porque não tem a mensagem. Deus provendo alguma coisa melhor a nosso respeito,
deixou que a terceira puxada não fosse esclarecida para os americanos, para ser esclarecida no nosso tempo. Não sou eu, é a mensagem que está clara. Eu fiquei nessa mensagem 30 anos e não vi. Então não sou eu, é o dia da mensagem, é o dia da esposa, é o dia de João, é o dia da luz, desabrochar e mostrar para nós que tudo já foi revelado. Amém? Eles não alcançaram a promessa, mas nós a alcançamos. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de poder ver as coisas que o mundo não pode ver e que nem o Brasil pode ver. Só alguns brasileiros que são eleitos que vão ver, outros são resmungadores, outros são críticos, mas o eleito é aquele que vê. O eleito vê esta mensagem nesta hora. Pai, obrigado por tudo isto, pelo que o Senhor tem dado a nós, pela revelação, pela abertura da palavra nos dias do 7º anjo, e por podermos ter o nosso dia aqui, para ver estas coisas como bem-aventurados, para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós, que conhecemos selos, trovões, novo nome, 7º selo encarnado, temos visto a visão da tenda, o quartinho, a catedral, onde o seu profeta entrou e ficou ali 8 dias, e cada dia ele saía com uma mensagem, e era para dar cura espiritual, é para fazer as pessoas andarem espiritualmente. Estamos vendo todas estas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.